acho até bem porque o Instagram, que está crescendo em adesão com brasileiros, ele acho que ele tem um senso mais de ócio, né? A gente fica lá dos outros, mas agora sendo uma ferramenta muito interessante de comunicação e de aproximação entre pessoas. Vamos lá, Kessia. Olá, muito prazer, Renata, tudo Finalmente, bem? Primeira vez que a gente está se falando, né? primeira vez que a gente está falando, isso mesmo. Eu já morri de rir que eu fui lá ver a sua página, né? Depois que a Uhum. gente começou a conversar. Falei, gente, mas que vida legal pré-quarentena. Olha, menina, tá difícil. A quarentena mudou completamente as nossas rotinas, com certeza, né? Sem sombra de E dúvida. eu moro aqui nos Estados Unidos há 2 anos e Uhum, trabalhava como apresentadora do SBT no Brasil. Fui uhum. diretora de jornalismo do SBT do Acre e do SBT do Mato Grosso. E acabou que, quando eu cheguei aqui, né, por esse universo americano completamente diferente do nosso, foi um processo muito longo para adaptação. E aí eu achei no Instagram, na quarentena, uma oportunidade de trazer o programa que eu tinha na televisão de volta, que é um programa de entrevista para conversar com as pessoas e, de uma certa forma, ajudar as pessoas com diversos Sim, assuntos, né? E sim. o assunto que está assustando todo mundo agora, com certeza, foi depois dos últimos 2 dias, né, que o presidente Donald Trump anunciou aí essa suspensão provisória da imigração, e está todo mundo perdendo os cabelos, né, A Renata? doutora Renata, principalmente, perdendo cabelo, perdendo sono, engordando. Eu fui botar essa camisa, a Ah, camisa apertou, falei, opa, vou ter que fechar a geladeira, vai ter que passar no cadeado, porque senão eu brinco aqui em casa com a minha equipe, a gente faz chamadas diárias e eu falo que a gente está fugindo do balofavírus, né? Porque só o que a gente faz em casa é comer, enfim. E aí Trump vem com essa bomba. vocês estão A na gente está em Flórida? Uhum. Pompano Beach na Flórida, mas imigração é uma lei de cunho federal, de jurisdição federal. Então eu tenho casos no país todo. Eu atendo indivíduos no país todo e, sem sombra de dúvida, diferentes áreas estão sendo impactadas de formas diferentes, justamente pela posição do governo local em ajudar ou não os imigrantes. Califórnia dando um banho de reconhecimento ao trabalho dos imigrantes, Nova York, Massachusetts e outros estados como que não é nenhuma surpresa, porque os estados mais conservadores, como Flórida, Alabama, Kentucky, realmente tendo dificuldade para conciliar essa necessidade humanitária de ajudar a esses imigrantes que tanto contribuem para a economia dos estados. E daí Trump vem e joga essa bomba. O Gabriel 23 Araújo falou, responda minha Perguntando. pergunta no Instagram, doutora Renata, por favor, preciso de sua ajuda. Gabriel, eu vou colocar aqui, porque de ontem para hoje, a minha mídia social foi bombardeada com perguntas. E eu respondo a elas individualmente. Eu tenho uma equipe, óbvio, que Uhum. trabalha comigo, que são fantásticos, mas eu estou deixando o telefone do escritório. Esse é o WhatsApp, para que vocês possam entrar em contato. Mas Trump usando, né, dessa vulnerabilidade dos imigrantes realmente para você, como jornalista, vai apreciar isso melhor do que ninguém. É o que a gente chama em inglês de um nothing burger, porque se falou Uhum. muito e nada se resultou. Né? Mas o pânico foi levado a todas as comunidades, sem sombra de dúvidas. E a gente está aqui na emoção, sem saber o que vai acontecer. E acontece assim, claro que muita gente tem conhecimento que tudo se trata, o processo político ele não pode ser feito assim, olha, vou usar o Twitter e vou fazer uma lei do Twitter. Não tem como isso acontecer. Mas as pessoas se assustam, doutora, porque é o presidente do país falando, né, para o mundo inteiro, através de um tweet, uma decisão eu vou fazer isso. E todo mundo sabe, desde o começo da campanha do Trump, que o principal ranço dele, digamos assim, é com imigrantes, né? Que é uma coisa que ele falou nas campanhas todas, que ele iria bater nessa tecla justamente, né? Por conta que ele ia dificultar mais essa coisa da imigração e tudo mais. Então, vamos lá. Para quem está perdido, o que é que vai acontecer? Ele vai fechar o país, ninguém mais vai entrar aqui? Como que funciona isso? Explica um pouquinho para gente. Então, na segunda-feira, por volta das 10h44 da noite, o presidente Trump ah, fez um anúncio de que suspenderia a imigração para os Estados Unidos. E aí aquilo causou polvorosa, porque foi um tweet super genérico,
não tinha grandes definições, daí as mídias começaram a especular, baseado em informações de advogados, né, do que a gente achava que aconteceria. Inicialmente suspeitava-se que Trump suspenderia os vistos de trabalho, porque ele é inimigo ferrenho do H-1B, né? E, para quem não conhece, H-1B é um visto de trabalho, mas conforme ele foi recebendo aconselhamento dos seus conselheiros legais, essa proposta de ordem executiva foi se funilando um pouco mais, tá? E dentro desse funilamento, a última informação que a gente tem, inicialmente ele iria suspender os casos por 120 dias, não sabemos ainda se os casos seriam suspensos para recebimento ou para aprovação, a gente realmente não sabe, tá? E daí ele reduziu esse período para 60 dias. 60 dias, pedidos de green card seriam suspensos, a gente não sabe se é green card por família, green card por trabalho. Uma pessoa falou assim, o meu caso já está aprovado, o que vai acontecer? Ninguém sabe, porque a ordem de suspensão ainda não foi publicada. Então, se o seu caso está num ponto que ele já está para ser protocolado, eu não vejo como essa ordem, hoje, baseado no que a gente sabe, eu não vejo como essa ordem vai ter grande impacto. Por quê? Ele falou que vai suspender green card por 60 dias. Mas ele não disse se é caso novo, caso que vai ser apresentado, caso que já foi... Ele não deu os detalhes ainda, porque a ordem não foi publicada. No entanto, o que ele está apresentando é uma redundância, porque a imigração está fechada. A maioria dos casos de green card precisam de uma entrevista, ou seja, ele está querendo cancelar algo que já está cancelado. Os consulados estão fechados em virtude do Covid-19. Por exemplo, na Virgínia, o governador da Virgínia já fechou o estado até o dia 15 de junho. Ou seja, se o governo implementar em certas áreas uma suspensão de 60 dias, né, uma suspensão nacional de 60 dias, em certas áreas, ele vai chover no molhado. Eu acho que o grande problema hoje, e por que eu acho que ele fez 60 dias? Kézia, eu acho que é importante a gente falar. Sim. Se ele fosse implementar a lei original, que era de 120 dias, com certeza isso ia ser derrubado em um fórum federal, tá? Com muita rapidez, ele ia perder a credibilidade com a base dele. Está super feliz, a base apoiadora dele está super feliz com essa medida, porque eles acham que os imigrantes que estão roubando os empregos dele. Eu falei isso numa live, falei, gente, eu não vejo americano se estapeando para fazer limpeza de casa. Com certeza, com certeza. Não vejo nada disso. Então, isso daí é uma retórica que, na minha opinião, não tem grande substância. Agora, se ele falou da necessidade da possibilidade de estender essa ordem, dias, né? Mas eu acho que a gente vai precisar saber, a questão essencial nisso não é Trump, a questão é quando será controlada a questão coronavírus. Enquanto isso não for controlado, qual vai ser o impacto na economia? Porque hoje a economia não despencou, houve uma situação catastrófica, né? A gente tem uma doença que não tem cura, não tem vacina. A gente está lidando com uma situação completamente atípica e desconhecida. Então, inclusive na economia também do país, né? Completamente. Claro. E justamente a economia do país é muito forte na questão de turismo, de imigração. Ele não pode... uma grande fatia da economia que ele não pode perder também. Olha, uma coisa que é importante, as pessoas questionam muito, quem acompanha as minhas lives, fala, mas você está falando de política. Eu falo, gente, imigração é o casamento perfeito de política e economia. Por quê? Para haver demanda imigratória para um país, é preciso haver uma política local, uma política nacional, que fomente aquela imigração, que convide aquela imigração ao país, né? Você vê o caso do Canadá, que tem uma dificuldade em número de natalidade, o número de pessoas que nascem é muito menor do que o número de idosos. A Austrália tem o mesmo problema. Agora, a economia precisa ser atraente. Ninguém está morrendo para imigrar para o México. Se tiver algum mexicano na live, me desculpe, mas ninguém está querendo migrar, morrendo para imigrar para o Equador, entendeu? É tudo uma questão de economia e de política. Então, as portas se abrem e se fecham baseado nessas duas variáveis. Quando a gente fala de economia americana, a balança comercial americana, o dólar está forte, mas vai vender, você tem um mercado interno desaquecido, você tem um mercado externo caótico, Europa brigando com China,
a gente tem uma ordem mundial que virou uma desordem mundial. Uhum. Então, hoje é questão de A política, turismo. basicamente, é o que rege, né? Querendo ou Eu não, está acho que ligada com a imigração. eu acho que o mais importante disso tudo é para os empresários, para os profissionais, a coisa mais importante agora é saber que a vida que a gente vivia até o dia 15 de março de 2020, aquilo é um modelo de vida que vai mudar radicalmente. As pessoas, os consumidores vão mudar a forma de consumir, vão mudar quando houve a Grande Depressão, se você procurar na internet, o que mais está bombando na internet é receita da Grande Depressão Econômica. Por quê? Tinha racionamento de ovo, de leite, de manteiga. Então as pessoas tinham que aprender a fazer o bolo da depressão, porque era um bolo sem ovo, sem leite, sem manteiga, porque não tinha acesso a isso. As pessoas começaram a economizar dinheiro. Quem tem avós que viveram naquela época, eu vim de uma época que a minha avó ia no mercado e comprava feijão quando a inflação no governo Sarney era louca, depois do Collor com a crise do overnight. Isso muda os comportamentos, né? A gente ria e falava, vó, você vai andar daqui até 2 cidades à frente para economizar 5 centavos? Ela falava, você não sabe o que são esses 5 centavos pode fazer na vida de alguém. Exato. E eu acho que a gente vai ter uma mudança que ninguém tem como especular nesse momento. Isso vai impactar a imigração, isso vai impactar o desejo das pessoas de estarem nos Estados Unidos. E eu acho que a gente vai ter que acompanhar. É triste, mas a gente está vendo a história acontecer. Isso é algo que os nossos filhos e netos e bisnetos lerão a respeito disso. E a gente está vendo a história acontecer à nossa frente. 2 semanas atrás, eu e meu marido, a gente foi andar com o nosso cachorro, que por sinal tá fazendo um monte de barulho. Mas ontem alguém perguntou como é que tá a Sofia, porque ontem no meio da live ela veio e queria jogar carta. Eu vi. Essa coisa, trabalhar de casa não tem jeito. E aí a gente acabou passando por um parque de criança, daqueles playgrounds, que estava todo envolto com aquelas fitas de isolamento, igual quando tem um crime, sabe? Para as crianças não brincarem. E até meu marido falou, olha, faz um vídeo disso, porque um dia a gente vai mostrar para os nossos filhos que realmente é uma coisa fora da realidade. Muita gente, eu tenho muitos amigos que moram fora, em outros lugares, como na Espanha, Itália, e eles falam que parece que está vivendo um filme, sabe? Realmente é uma coisa que ninguém estava esperando acontecer nessa proporção. E a explosão do coronavírus nos Estados Unidos, ela começou assim, eu lembro, a gente chegou do Brasil em janeiro, tinha um caso isolado, e de repente agora o maior número do mundo é aqui. Mas isso daí, olha, você foi para o Brasil em janeiro, eu fui passar Ano Novo na França, eu fui para Paris para o Ano Novo. E eu fiquei muito impressionada primeiro com a desordem de Paris. Eu já sei que vai ter gente querendo me matar. Eu, francamente, achei uma zona, achei um mercadão. E quando a gente foi para Paris, quando eu fui para Paris, estava começando a conversa de coronavírus na China. Ainda não era uma conversa mundial, porque o governo chinês controlou muitas informações, porque o medo deles era o que está acontecendo agora. Eu estou vendo nos grupos, né? Porque eu fico prestando atenção nos comportamentos. Os comportamentos é o que me interessa muito como advogada, porque isso muda até os meus argumentos. Uma mulher reclamando que a máscara que ela tinha comprado era da China. Eu falei, você pensa que as coisas que a gente compra são da onde? São todas da China. E quando eu fui para Paris é uma zona extremamente desorganizada, mas o número de asiáticos, eu cheguei num ponto que eu falei, cara, eu quero comer uma comida feita por um francês, eu não aguento mais comer comida feita por chinês. Em volta de Notre Dame era puro chinês, japonês, enfim. Eu achei super overrated, um cheiro de xixi, uma zona. Eu, francamente, olha, enfim, por que eu estou falando isso? Porque quando eu fui para Paris em dezembro, o outbreak de coronavírus já havia ocorrido. Já estava no pico na China, ninguém tomando nenhuma precaução, nem na Europa, nem nos Estados Unidos. Sem máscaras, nem nada. Não havia máscara, não havia controle de temperatura, o avião estava lotado, porque naquela época estava todo mundo viajando. E eu lembro que eu sabia a respeito da situação, porque eu tenho clientes e tenho contatos que trazem produtos da China, trazem de Wuhan, mas a gente não sabia a proporção, né? E quando eu voltei, estava começando aquela conversa de coronavírus, em janeiro.
E eu lembro que eu peguei um voo daqui para Atlanta para representar uma pessoa em Atlanta, e eu fui tossindo aqui em Atlanta, com medo de ser expulsa do avião, mas eu não conseguia parar de tossir. Eu tossi. Mas, enfim, e eu, como tinha um pouco mais de consciência global do que estava acontecendo, eu estava preocupada, mas eu não estava paralisada. Tanto que eu viajei até o dia 30 de março, eu estava em São Paulo. Foi quando eu cheguei em São Paulo que eu tive uma real noção do que estava acontecendo a nível de Estados Unidos e a nível de Brasil. Eu consegui sair antes do cancelamento dos voos. Porque foi a hora que o Trump resolveu cancelar todos os voos internacionais. Sim. Mas eu acho que, infelizmente, os governos, independente da minha posição política, eu sempre falo que no Brasil eu não tenho partido político, até porque eu não moro no Brasil, eu não me sinto na condição de avaliar o que é bom ou não é para o Brasil. O pessoal fala, você é esquerda ou pata, eu não sou nada. Mas eu acho que os governos estão dando um banho de desorganização e de desconsideração ao povo, porque pobre sempre morreu de fome, pobre sempre morreu com necessidade, ninguém nunca se importou. O que de fato está sendo questionado é o fato de que grandes fortunas estão sendo impactadas porque os pobres e a classe média não estão gastando o que estão dentro de casa. Então, essas são as questões. A gente vai ver o impacto disso. A Amy Meado falou, e a imigração? Sim, isso, vamos chegar lá. A gente tá fazendo mas isso vai impactar a imigração, sim. A gente já está tendo... A gente vai ter problemas, eu acho, que a nível de mão de obra disponível. Eu acho que essa situação vai ser um pouco diferente do que foi em 2005, 2008, quando houve a quebra do mercado aqui nos Estados Unidos, porque naquela época a economia brasileira estava aquecida. Então quem estava aqui indocumentado foi embora, na esperança de que o Brasil finalmente ia engatar. E aí aconteceu o que aconteceu. Agora o mundo todo está em caos. O mundo todo está em caos. Para onde que se vai? Uma pessoa falou aqui, Europa é uma zona. Eu não sei se a Europa é uma zona, é um outro estilo de vida. Mas o Canadá fechou portas para os Estados Unidos. Hoje você tem canais de televisão cancelando ou cortando, você como jornalista vai apreciar isso, cortando a fala do presidente da República porque é considerada falsa. Imagina isso. A gente hoje realmente só falta entrar o Tom Cruise e o Tom Hanks. Aí, se entrarem os dois na jogada, a gente sabe que a coisa tá ruim demais. Oh, meu Deus do céu, tomara que não chegue a esse ponto. Mas, doutora, vamos lá. Para quem já está com o processo, igual no começo a senhora falou, não tem como saber. Porque, infelizmente, ele não deu prazo. Então, por exemplo, tem pessoas que já me perguntaram, já mandei meu processo, e agora? Tem pessoas que perguntaram, casei, preciso mandar meu processo, e agora? Tem que mandar ontem. Quem está sentado esperando, pensando na morte da bezerra e ficando vendo a geladeira a cada 2 minutos, está marcando touca. Aqui você não tem como processar em um direito que você tinha, ou um acesso que você tinha e não exerceu. Se você não deu entrada no seu green card, se houver uma suspensão mais prolongada desses casos, né, no geral, você não vai poder processar o governo, você perdeu o bonde. Mas se você já deu entrada no seu processo, sem sombra de dúvida haverá um processo contra o governo. Então, não é o momento de pensar, eu entendo a questão financeira, eu entendo tudo isso. Mas eu estou vendo um monte de gente na Amazon, um monte de gente fazendo churrasco em casa, porque eu sigo todos vocês no Instagram e eu estou vendo vocês. Tá vendo o brasileiro aproveitar nesse momento, né? Doutora, uma pergunta. Para quem tem, por exemplo, porque até então a gente sabe que essa decisão vai afetar diretamente as pessoas que têm o green card. Mas e para quem tem visto de estudante, quem está com visto de trabalho, essas pessoas também vão ser afetadas? Então, eu quero responder uma pergunta aqui, que eu acho que é interessante. Que uma pessoa, Neide Gales, perguntou se renovação de green card mudou algo. É importante frisar que nada mudou ainda. Ainda é uma proposta de ordem executiva que ninguém, a não ser o presidente e a cúpula dele, tem acesso a essa informação. Então, enquanto não mudar, a gente vai ficar aqui falando porque existe uma demanda por saber essas informações, né? Existe uma curiosidade geral, mas a gente está falando a respeito de informações desencontradas. Você, como jornalista, sabe, quando fala uma fonte do governo, a fonte pode ter sido a faxineira que pegou no lixo o papel. Fonte é amplo, né? Mas a gente ainda não sabe. Então, nesse momento, nada mudou. Quem tem autorização de trabalho,
que vai vencer, se a sua autorização de trabalho vai vencer no período de 90 dias, não espera, dá a entrada agora. Dá a entrada agora. Não fica esperando mudar, porque é impressionante. Nós, brasileiros, a gente adora uma último emoção. momento. Último momento. De ontem para hoje, o telefone do escritório, assim, arrebentou de chamada, mas é tudo assim. Vi que o presidente vai assinar uma lei. O que vai dizer? Deixa eu tirar meu tarô. Meu tarô não tem como. Não dá. Não tem como, realmente. Agora, Kézia, deixa eu só responder a uma aqui, desculpa. Sim, claro, por favor. Aliás, pessoal, podem ficar à vontade mandando as perguntas aqui, que a doutora, eu e a doutora estamos vendo, é porque, assim, tem algumas já sabem que o pessoal mandou, né, na interatividade, e fiquem à vontade de interagir e mandar também as perguntas, que a gente agradece. Ó, Mauro Mendes Júnior perguntou, estou na última etapa do EB1, para quem não conhece, EB1 é o Green Card por habilidade extraordinária, se for dentro da categoria EB1A. Green Card já aplicado, documentos enviados, faltando apenas entrevista no consulado. Mário, na minha opinião, o seu caso vai ter pouco impacto, porque o consulado está fechado não é por causa do presidente, é por causa do coronavírus. Então, é aquilo que eu falei, é um nothing burger, é um hambúrguer de nada, porque ele quer suspender por 60 dias, mas se os governos estão fechando operações por 60 dias, se no Brasil, por exemplo, o consulado que emite Green Card no Brasil é o do Rio, não é a embaixada, não é São Paulo, não é mais ninguém, é só o Rio de Janeiro que emite Green Card. O governador do Rio, digamos que é um tanto exótico, eu sou do Rio de Janeiro, então eu posso falar conhecimento de causa. Acho que o Rio de Janeiro é o lugar onde tudo que é louco acontece. O governador do Rio quer reabrir o estado. Qual é o problema? Vamos supor que você mora em São Paulo. O Jorge Dória não quer reabrir o estado. Como é que você vai se deslocar de São Paulo para o Rio? Então, a gente precisa hoje monitorar, não é só imigração, é desenvolvimento de coronavírus, sem sombra de dúvida. Muita gente também perguntou a respeito do turismo, né? Do tipo assim, eu estou com visto de turismo, passagem comprada, era para eu estar viajando agora. Eu, particularmente, vou deixar a senhora responder essa pergunta, mas eu, particularmente, acho que um país com o maior número de casos de coronavírus, com tudo fechado, o que você vai vir fazer aqui? Não, eu concordo. Vai fazer o quê? Disney está fechada, a Ross está fechada, a TJ Maxx está fechada, a Márcia está fechada, restaurante está fechado, Chinatown está fechado. Aqui não vai ter nada para você fazer. E eu acho que... fechado. Em 90 anos de história de Disney, nunca aconteceu isso. Então, assim, é umas perguntas que a gente fala... Né? Eu acho que está faltando bom senso nas pessoas. Eu acho que as pessoas estão numa situação de... E eu falo isso até bem porque eu sou ser humano como qualquer pessoa. O pior cliente é um advogado. O pior cliente de um advogado é um advogado. Mas a gente está procurando uma diretriz de governos, de formadores de opinião, que tem que ser o bom senso. Será que vale? Olha, eu estava esperando ansiosamente, foi o que eu me dei de presente. Eu tem um cara que toca cello, né? Acho que é violoncelo no Brasil, enfim. Eu tinha comprado os ingressos, íamos meus 2 filhos e minha mãe, a gente ia fazer uma viagem de 10 dias para a Itália. A gente ia para Milão, ia para Veneza. E ia ser agora dia 15 de maio, eu estava com os ingressos comprados, custaram uma grana, eu já estava juntando dinheiro para viagem. Mas, cara, eu quero morrer em Milão? Não quero, eu não quero. A minha vida não vale nenhum show, nenhuma viagem, Milão vai estar lá. Eu acho que as pessoas estão vivendo meio que numa de fim de mundo. Se você está com visto de turista, você está vindo para os Estados Unidos para fazer estritamente turismo, a não ser que você vá ficar recluso no topo da montanha, lá na Geórgia, eu não vejo como você vai fazer turismo aqui. Eu não viria. Agora, eu quero responder a uma aqui, que eu acho que é interessante, falando disso. Geisa X Oliveira está falando, é um bom momento para fazer extensões retroativas. Extensões retroativas só é um bom momento se houver um argumento. Eu tenho feito, tem sido aprovada, mas qual é o argumento? E uma outra é Márcia Valima Oficial. Extensão é melhor fazer agora, a permanência que vence em junho? Claro. Pra você ter uma ideia, estão falando de suspender as operações do correio. A imigração recebe pelo correio, utiliza correio. Isso daí, como é uma instituição governamental, a imigração não pode usar FedEx, eles têm que usar correio. O governo não liberou dinheiro para correio. Não, gente, olha, a máquina de imprimir dinheiro não funciona 24 horas por dia. O governo não tem condições, com o déficit orçamentário já em trilhões, como nunca esteve na história, continuar injetando dinheiro, porque não há.
Hoje existe um risco de certas operações entrarem em colapso. Então, seguro morreu de velho. Na minha opinião, se você pode na entrada, dê. Inclusive, essa é a mesma coisa para a Cirlei OF, que está falando processo de EB3, você também recomenda? Claro, eu não sei o que vocês estão esperando. Vocês precisam... Quanto antes mandar a documentação, melhor. Sim. Aline, só para responder a sua pergunta, a Aline perguntou quanto que é minha consulta. Eu não consulto, é a doutora aqui, maravilhosa, que consulta. A doutora Renata, advogada brasileira, @advogada ADV brasileira USA. E aí manda mensagem, doutora, depois até seria legal você colocar de novo o número do WhatsApp do escritório para o pessoal entrar em contato com você. Eu vou colocar o site do escritório, eu tenho um canal no YouTube. Sim, através do seu perfil também, do perfil dela, acho que tem também as informações, não é? Tem canal no YouTube, tem página dela no Instagram, que é, nossa, cheia, muita gente lá. Quando eu mudei para o Brasil, do Brasil para os Estados Unidos, a primeira coisa que eu vi quando fui entrar com o processo de casamento foi vídeos dela explicando maravilhosamente bem para quem tem dúvida com o processo, para quem tem casos, igual pessoas, por exemplo, que vieram de au pair, por exemplo, casaram e precisam movimentar a documentação, para quem estava ilegal aqui, de repente vai casar agora, ou já casou, está com o processo de green card, entre em contato com a doutora que ela pode, com certeza, ajudar você nessa causa e resolver todo o seu problema. Né, doutora? Só não arruma o marido. Ainda não arruma o marido. Isso daí tem o Tinder, tem o meu foi do eHarmony. Eu tava no Brasil. Casei. Nem queria casar. Não queria nem vir aqui pra cá. Eu cheguei aqui de paraquedas, mas tudo certo. O amor acontece assim, né? Inesperado. Agora, doutora, para quem... Olha, várias pessoas também me mandaram pergunta em relação ao seguinte. A gente sabe que os Estados Unidos ele é um país de imigrantes e nem todos os imigrantes estão legais aqui. Então, muitos brasileiros que são ilegais e trabalham como entregadores, com Lyft, com Uber, com limpeza, eles estão sem renda agora, né? Em um momento em que ninguém está trabalhando, está todo mundo em casa. E alguns têm essa história de aluguel, que não tem dinheiro para pagar aluguel e tudo mais. Existe alguma lei que protege eles para eles não serem despejados? Alguma ajuda que eles possam conseguir do governo? Ou por eles serem ilegais realmente é só rezar ou pedir ajuda para os amigos? Como é que funciona isso? Olha, eu acho que depende muito do estado onde você mora. A maioria dos estados implementou ordens de proteção contra despejo. Vocês precisam pensar o seguinte, o que eu estou vendo? E eu comentei isso na minha página e eu falo as informações não que eu acho que... Eu não faço isso para falar, para trazer polêmica e tal, mas eu já moro aqui há quase 20 anos. Eu já vivi a maioria das fases do que é ser um imigrante nos Estados Unidos. A experiência do imigrante de hoje, temos você, uma mulher inteligente, informada, eloquente, com acesso a uma advogada, que está falando informações de graça, acessível. A gente não tinha isso, tinha que esperar meia-noite a internet discada aqui nos Estados Unidos, porque não tinha acesso à informação. Hoje em dia as pessoas têm acesso à informação. Então, ainda assim escolhem fazer decisões erradas. Quando a pessoa está nos Estados Unidos e ela não tem documento, ou ela tem documento, aqui a gente não tem pai, a gente não tem mãe, a gente não tem indenização quando é mandada embora, a pessoa tem que ter um dinheiro guardado. Eu não consigo entender uma pessoa que está aqui há 2, 3, 4, eu não estou falando que vai ter milhões de dólares. Gente, eu sou advogada, mas eu não imprimo dinheiro. Eu tenho responsabilidade dos funcionários. E eu achei até engraçado, porque quando o Trump falou que ia suspender a imigração, eu tenho 10, 11 funcionários, já entrei em pânico, né? Porque mulher já começa assim, já vai lá no final. Aí eu falei, meu Deus do céu, se acontecer alguma coisa, o que eu vou fazer com esses funcionários? Enfim, aí eu ainda brinquei, falei para minha mãe assim, falei, na pior das hipóteses, eu vou entregar comida no Instacart, vou fazer o quê? Vou dar conselho migratório no Instacart. Não adianta a pessoa pensar só no pior. Mas, essa questão da ajuda do governo, eu acho que tem muita gente que vai se utilizar dessa situação de coronavírus, talvez por falta de informação, para tentar fugir de contratos de aluguel alto, de carros que eles compraram e realmente não tinham condições de comprar, porque agora as pessoas estão tendo que fazer um reality check. O que eu estava priorizando na minha vida? Era a viagem à Disney para tirar foto para o Instagram, agora eu não tenho dinheiro para pagar o meu aluguel, porque eu viajei para a Disney, porque eu tinha yearly pass e ficava lá fazendo maquiagem profissional para tirar foto. Gente,
Se isso que te deixa feliz, faça, porque a gente, para morrer, basta estar vivo, mas a pessoa precisa ter consciência e arcar com as consequências das ações. Por que que eu falo isso? Quem é imigrante tem que lembrar que até você se tornar cidadão americano, nada é garantido aqui nos Estados Unidos para você, documentado ou indocumentado. As coisas mudam na vida com muita rapidez. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa procurou meu escritório. Eu já falei essa história 300 vezes, mas eu acho que eu vou repetir ela 301 vez. Ela mora aqui há vários anos. Tem social. E a filha é cidadã americana. Ela estava esperando a filha fazer 21 anos. Quando a filha tinha mais ou menos 18, ela foi a um advogado e declarou falência. Precisou declarar falência. O advogado falou, não tem problema. Pode fazer, porque isso não vai impactar a imigração. Realmente, não impactava. Agora, a filha está com 21 anos e ela vai ter que declarar a falência dela e isso pode sim ser usado contra ela no processo de green card dentro da lei de public charge. Então, se você puder negociar os seus contratos, é claro, não tem dinheiro, não tem. Dinheiro você não estala o dedo e aparece assim. Mas ao invés de você chutar o pau da barraca e falar, eu não tenho dinheiro, não vou pagar, ou ele que se vire. Tente negociar contratos de aluguel, tente negociar qualquer dívida que pode ser reportada no crédito ou em um processo contra você. Se você é solteiro ou você é casado, você acaba se separando, amanhã você casa com um cidadão americano, você já imaginou você ter dificuldade para conseguir o seu green card por causa de um ponto na sua vida? Porque, infelizmente, hoje você vai ser julgado por aquele ponto. Então, antes de abandonar contrato de aluguel, antes de abandonar contrato de carro, tenta negociar, tenta entrar em acordo, porque essas proteções de despejo, elas não são um perdão do valor, não é o governo pagando o seu aluguel, é simplesmente o governo falando, o dono da casa não pode te colocar na rua, mas amanhã abrir o Estado, né, ele vai dar um período, um grace period, mas você vai poder ser despejado e ser cobrado aquele valor da mesma forma. Então, acho que é importante a gente lembrar disso. Olha só, tem essa coisa também que, assim, todo mundo sabe que existem outras maneiras também de, né, tipo, a gente, igual você falou, tem um Instacart que a pessoa pode fazer, se a pessoa não tá, porque ninguém tá indo para lugar nenhum agora, então a maioria das pessoas que trabalham com aplicativos de carro, né, de Lyft, Uber, podem transferir esse trabalho para entregar comida, por exemplo, enfim. E, de uma certa forma, tentar conversar com a comunidade brasileira para procurar ajuda também, um ajudando o outro. Quem realmente tiver necessidade, procure os grupos, né, das suas regiões. Aqui onde eu moro na região de DMV, né, que é Maryland, Virginia e Washington DC, tem os grupos em que as pessoas estão ali realmente ajudando, igrejas que estão tentando ajudar também. Então, procure ajuda nesse sentido também, pessoas que podem te abraçar de uma certa forma, se é o momento em que você chegou a esse ponto, né? Gastou dinheiro na Disney e agora tá sem, ou muitas vezes até gente que realmente não tem essa coisa do... Porque nós brasileiros, nós somos muito mal educados em relação financeira. A gente não tem uma educação financeira bem feita na nossa frente, porque a nossa economia é completamente instável. A gente nunca teve realmente, a gente olhando para trás, hoje em dia eu tenho 33 anos, mas olhando para trás, eu consigo ver uma linha de altos e baixos, inclusive na minha família com a empresa do meu pai, por exemplo, né? Então a gente tinha momentos em que as vacas estavam gordas e magras, gordas e magras. Mas quando a vaca tá gorda, a gente mama mesmo, né? E nunca tem, né? Isso aí, a Igreja Brasileira ajuda bastante. Doutora, mais algumas perguntas, então, que o pessoal mandou aqui para mim. É o seguinte, quem já tem o Green Card, já é Green Card holder, e vai aplicar para o segundo, porque vai vencer o primeiro. Nesse caso, você acha que eles vão ser afetados também, ou já não, agora eu acho que não. Eu acho que não, e aí volta aquela questão. Se você já deu entrada no seu processo, se você já é um portador de green card, você passa a ter proteções constitucionais. O governo teria muita dificuldade em argumentar que aquele indivíduo que já está com o green card em mãos e que agora vai renovar, que ele tem um impacto. Na minha opinião, seriam novos processos, tá? Processos que vão deixar de ser recebidos. Se eu tivesse que fazer uma previsão aqui,
eu diria que são processos a serem recebidos por um período de 60 dias. Essa é a minha opinião. Tem gente aqui perguntando, violência doméstica vai ser afetada? A gente não sabe. A gente não sabe nada de quem vai ser afetado nesse momento. O governo só falou que durante 60 dias ele vai suspender green card, mas a gente não sabe, é green card de quem está fora, é green card de quem está dentro, é green card de caso que já foi submetido, é a emissão de green card. A Sheila está falando que acabou de dar entrada do visto de trabalho. Gente, vistos consulados estão fechados, então ninguém está emitindo visto. Você pode receber uma aprovação, para você receber um visto, o processo precisa, o consulado precisa estar aberto. Agora, green card é uma outra questão. O governo falou de green card. Eu quero ver se tem mais alguma coisa relacionada a isso. Deixa eu ver aqui, porque alguém falou sobre... Eu vou deixar você controlar as perguntas. Então, alguém falou sobre um pronunciamento do Trump agora há pouco. Eu estou até entrando aqui no Washington Post para ver se alguma coisa atualizou. Aqui, para mim, não apareceu nada. Provavelmente... Olha, a Cia está me perguntando aqui, doutora, a lei é de impacto imediato, então assina hoje, amanhã já está valendo. Não vai ter um período entre um e outro muito grande, não, porque a gente está numa situação de calamidade pública, né? Eu acho que se você... Não acho que vai ser... Deu entrada hoje e vai valer amanhã, mas eu acho que vai ser no máximo uns 4 a 5 dias. Acho que vocês não têm que estar pensando na morte da bezerra, não. Tem que dar entrada nos processos, sim. Doutora Priscila Barreto fez uma pergunta que eu já estava esperando, que é o famoso visto para médico. Gente, não existe visto para médico. Que foi relatado na mídia como o governo abrindo as portas. Existe o visto J1, que é um visto de intercâmbio, que médicos podem vir para os Estados Unidos trabalhar, tá? Tem todo um critério, mas o médico é limitado no salário. Francamente, eu conheço pouquíssimos médicos brasileiros que estão dispostos a virem para os Estados Unidos para ganhar 22 mil dólares por ano. Porque não dá para viver com 22 mil dólares por ano nos Estados Unidos. Você mora aí em DMV, 22 mil dólares por ano você vai pagar o aluguel, no máximo. A Priscila pode vir morar aqui em casa, mas assim, nesse caso é só ela. Então, existem processos que estão andando mais rápido, mas não é que o governo abriu uma brecha na lei para trazer médicos. Enfermeiras brasileiras. Hoje, o que vocês têm que estar focando é em aprender inglês e tirar a licença, o NCLEX, porque a lei já existe para vocês, que é o Schedule A. Se vocês tiverem a licença, conseguir um empregador não é difícil. E daí você já entra num processo de green card de cara. Isso sim existe. Uma coisa também, doutora, é que as pessoas estão muito preocupadas, assim, algumas, como já deram entrada no processo agora e tal, e outras que estão com prazo para vencer já mandaram essa documentação para transferência, por exemplo, se eu estou de au pair, vou transferir para estudante, ou se eu estou de estudante, vou transferir para o OPT. Tem muita gente falando sobre esse OPT, que são casos de OPTs que já estão na imigração, que já mandaram para a imigração e que provavelmente por conta dessa demanda agora e o escritório fechando, está demorando mais, né? Nesse caso, você acha que vai ter alguma preocupação para esse pessoal? Eu acho, gente, olha só. Green card serve para viajar e para trabalhar. A gente não pode trabalhar, a gente não pode viajar. Então, acho que todo mundo tem que cool their jets nesse momento. Eu estou vendo as pessoas agora fazendo várias perguntas que eu vou voltar. É uma questão de bom senso. A imigração é operada por seres humanos como eu e você, que estão trabalhando com os filhos dentro de casa, que eles lidam com informação de alta sigilosidade, que eles não podem, não é como eu que posso ir no meu escritório e pegar os meus files e trabalhar de casa. Se eles não podem fazer entrevistas, se eles não podem trabalhar, porque a imigração não pode ter 1.200 funcionários trabalhando ao mesmo tempo por uma questão de proteção a eles. É claro que vai atrasar. Vai suspender? Não acho. Mas eu acho que tudo tem que ser analisado em virtude do que está acontecendo. A imigração já estava atrasada, uma demanda muito grande, tá? Flower Miami está fazendo uma pergunta, já fui a 2 entrevistas do Green Card e há 60 dias espera uma resposta. Eu não acho que você vai receber uma resposta agora. Por quê? Se o seu caso, você já teve 2 entrevistas de Green Card e você está esperando a resposta depois da segunda, seu caso está sendo investigado. Hoje as prioridades no país mudaram. Então eu acho que a gente precisa... Antes de analisar a lei, a gente tem que analisar a situação mundial. O mundo parou. O mundo parou. Agora, só antes de eu pular essa pergunta,
Eu recebi ontem uma aprovação de um green card, o filho cidadão americano passando para o pai. Ele foi aprovado, o green card foi aprovado sem entrevista e vai chegar pelo correio agora em menos de 6 meses. Então, infelizmente, a gente vai ter que avaliar essas circunstâncias conforme elas forem acontecendo. Mas nesse momento, eu acho que todo mundo vai ter que ter muita paciência e muito sangue frio para acompanhar essas mudanças que têm acontecido. Doutora, no caso, por exemplo, as pessoas estão com muita preocupação também, porque, né, já estamos aí com essa loucura toda, com atraso, como a senhora mesmo falou, que está tudo atrasado. Meu processo eu mandei em 2018, novembro de 2018, aqui para essa região, que é uma região muito pesada, na época eu morava em Vigia. Sim. E demorou 11 meses o processo todo, inclusive para documentação chegar o depois a entrevista ser marcada e tudo mais. Então, assim, já tem um prazo que já está aí para um ano ou mais que a galera já tem que esperar realmente. Agora, para as pessoas que estão já aqui no país, e nesse caso o visto vai expirar, e aí ia mudar, e não sei o quê, elas se preocupam por conta da questão da legalidade, porque acredito que a maioria não quer ficar ilegal durante esse processo. Então, por exemplo, se o caso da pessoa que o visto vai vencer dentro desse prazo de 60 dias, o recomendado é mandar o antes possível a extensão. Claro. Gente, se você está num processo de pedir green card por casamento, por pai e mãe, ou renovação de green card, você não está ilegal. Eu acho que a gente brasileiro precisa... Eu acho engraçado quando as pessoas chegam no meu escritório e falam assim, olha, eu vim com visto de turista, eu já coloquei meu filho na escola, eu já estou trabalhando, e eu vim para dar entrada no green card de habilidades especiais, mas eu não vou ficar ilegal. Aí eu tenho que falar, meu querido, ilegal você já está desde o momento que você decidiu entrar nos Estados Unidos com essa intenção. Eu acho que é importante entender o que é ilegalidade, de fato, na lei migratória e o que é penalização por essa ilegalidade. Então, eu acho sim que os nervos estão à flor da pele, todos nós estamos, a gente está confinado, sem saber como a nossa vida vai continuar daqui para frente. Imagina, a gente pegou o mundo e mudou completamente a dinâmica de vida do mundo. Não foi a nossa, não foi a sua, foi a de todo mundo. Então, nesse momento, eu acho que é preciso ter calma e é preciso ter bom senso. Hoje, a imigração está trabalhando? Está trabalhando com a mesma capacidade de antes? Não. O governo está querendo ajudar a gente? Não. Acho que isso daí é algo que a gente tem consciência. Já sabemos disso desde que elegeram o Trump. Sabemos que Então, eu acho que o momento mais essencial para essas perguntas que a gente tem hoje, algumas perguntas são burocráticas. Vai continuar fazendo mudança de status para visto de estudante? Sim. Eu acho que vai ter uma série de questões que são muito mais de cunho administrativo do que legal. Mas a grande pergunta... Vai demorar também, né? Vai. Mas eu vou dizer, nós já vamos caminhando para maio. Nós já estamos caminhando para maio. A grande pergunta é, para onde vamos caminhar como uma nação no dia das eleições, no dia 6 de novembro de 2020? Essa é a grande pergunta que todos nós temos que fazer. Porque se a gente continua essa retórica xenofóbica, discriminatória, anti-imigrante, como é que vai ser? Aí você tem todo um histórico de perseguição a imigrantes e um segundo mandato para esse governo para o imigrante. Eu vou me limitar a falar do imigrante. Sim. O governo vai achar, eu posso fazer o que eu quiser. Eu fiz tudo isso. E eu falou nada. Ainda estou ganhando, né, digamos assim. Eu vou arrebentar. Então, eu acho que hoje, vocês que estão em casa, vocês que estão casados com cidadãos americanos, ou que têm pais que são cidadãos, ou filhos que são cidadãos americanos, você que vai votar, eu acho que é importante a gente ter uma consciência coletiva de que quem nós somos imigrantes. Você pode ser naturalizado, você pode ter sobrenome gringo, você pode ser casado com americano, seus filhos podem ser branco do olho azul, vai ser tudo vira-lata. Eu falei isso daí deu uma polêmica. Eu tenho 2 filhos, eu achei engraçado que a minha menina falou pra mim assim, mãe, eu quero ser imigrante igual a você. Eu falei, minha filha, você já é imigrante igual a sua mãe, porque a sua mãe é imigrante, você nasceu aqui, mas você é imigrante. Enfim,
Eu acho que é importante a gente lembrar que antes o imigrante era celebrado, o imigrante brasileiro era visto como trabalhador, como vinha para contribuir, vinha para trabalhar, e hoje em dia as pessoas têm umas conversas a respeito de imigrante que eu fico assim, será que eu estou vivendo no mesmo país que eu vivia há 10 anos atrás? Hoje, a gente precisa realmente fazer um trabalho de conscientização e de defesa de quem nós somos, como imigrantes, como um país. Por que a gente é um país de ponta, ou era, ou podemos voltar a ser? Porque os Estados Unidos é o maior imã de cérebros do mundo. Os maiores e melhores querem estar aqui desenvolvendo, enfim, trabalhando, investindo na economia do país, né? Exato. Então, os Estados Unidos precisa disso. Os Estados Unidos precisa do imigrante cientista e precisa do imigrante peão. Porque o imigrante peão ele trabalha, gera emprego, investe. Todos nós temos um lugar nessa cadeia alimentar econômica, digamos assim. Até porque o imigrante, eu falo, né, porque eu sou imigrante também, como você, nós somos imigrantes, a gente movimenta, porque a gente ainda tem o grande hábito de ir para as lojas, né? Então a gente faz um grande movimento na economia dessas retail store, que é Ross, TJ Maxx, e todas essas outras coisas que a gente vai alimentando, os locais, nós somos consumidores locais, né? Nós gostamos de ir nos restaurantes locais, nos mercadinhos locais, e isso com certeza também ajuda outra parte da economia, não só os brasileiros, mas a grande maioria dos imigrantes eu vejo que existe essa similaridade, né? Por exemplo, eu morei em Herdon uma vez, por um ano, e tinha muito indiano, e eles só faziam compra no mercadinho indiano, que era ali do lado também, então você vê essa coisa de apoiar de uma certa forma a pessoa do país de origem, né? As pessoas que são os comerciantes do país de origem. Eu acho que é importante a gente, nesse momento, lembrar o seguinte, existe força nos números. Por exemplo, aqui na Flórida, os cubanos são extremamente unidos e organizados. E eles hoje, claro, já estão instalados aqui nos Estados Unidos há muito mais tempo, mas eles hoje, eu lembro quando eu estava na faculdade, tinha um grupo de cubanos na minha turma que era a máfia cubana, porque tudo era entre elas, exato. E a gente brinca, é uma brincadeira, mas eles têm força. E o brasileiro precisa desenvolver essa força nesse momento. Se você é empresário, se o seu negócio não foi impactado, esse é o momento de você investir em outros brasileiros. Gastar o seu dinheiro com brasileiros. Não é por discriminar, é porque a gente vai precisar dessa união, a gente vai precisar dessa capitalização dentro da nossa comunidade para que a gente possa, em uníssono, mostrar o valor que a gente tem. Né? Engraçado, Renata, porque uma coisa que... olha como é a cabeça e a mentalidade do brasileiro. Assim que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, a coisa que eu mais ouvi é: corre de amizade brasileira. Nenhum brasileiro presta. Eu fico assim, ué, como é? Eu sou o quê? Tipo assim, tô entendendo. Qual que é a ligação? E aí, depois de um tempo, tipo, obviamente que eu não ouvi, né, essas palavras, porque isso aí dói até no meu ouvido, mas depois de um tempo eu comecei a perceber que a própria classe brasileira diminui os outros. Eles não se ajudam. Não Você sabe uma coisa que é engraçada? Eu vejo assim, a pessoa vai no meu escritório, aí ela me vê aqui falando e tal, e aí ela me vê como brasileira, me vê como igual a ele, né? Que eu sou igual ao cliente, eu tenho um conhecimento dentro da minha área de atuação. Aí vamos supor que eu cobrei $1. Aí fala, não, mas você me cobrou $1, você é brasileiro, você tem que cobrar 50 centavos. E eu falo, não, o meu conhecimento é um conhecimento de $1. Daí ele vai no advogado americano, que talvez tenha menos conhecimento, eu não estou dizendo que é porque ele é americano, é porque é a circunstância, mas ele é americano, ele é branco, enfim. E aí o brasileiro vai e paga $5 para ele. Aí eu pergunto, mas por que você foi lá no cara, o cara ainda cagou no seu carro, você pagou 5 vezes mais, ainda voltou aqui para eu corrigir. Ele fala, não, é porque ele é americano. Gente, ser americano não é ser o cavaleiro do zodíaco. Eu fui a uma festa uma vez, olha, eu quero contar essa porque foi muito engraçado. Eu fui a uma festa uma vez, um rapaz caiu na piscina e bateu com a cabeça na borda da piscina. Aí aquele alvoroço, eu falei, gente, alguém tem que chamar um bombeiro para esse rapaz, ele tem que se tirar de maca. Aí a menina falou, não, o vizinho já tá aqui cuidando disso. Eu falei, mas o vizinho é médico? Ela falou, não, ele é americano. Aí eu... Tá, mas... Oi, assim... Eu já fui com meu marido em churrasco cheio de brasileiro, que meu marido parecia uma celebridade.
Ah, Assim, sabe? Tipo, era uma coisa muito engraçada. E assim, sei o quê. Ah, não, pede o americano. Não, pede o não sabe fazer essas americano. coisas, não, gente. Ele não sabe fazer nada disso. Ele aqui é o que menos sabe. É uma porta. A gente brinca que é a síndrome do MacGyver, né? Porque é americano, sabe fazer tudo. Então, eu acho que falta a gente prezar e respeitar e incentivar o trabalho do brasileiro, o trabalho do nosso conterrâneo. Porque eu vou dizer, eu no meu escritório e nos meus relacionamentos empresariais, eu vi, por exemplo, os meus colegas de advogados, todos reclamando dos bancos dele. A minha gerente, vou dizer, amo ela de paixão, mandar fazer uma tatuagem dela, Mônica Ribeiro do Bank United, não sei se ela está me assistindo, a Mônica Ribeiro e Mônica Monteiro, elas são, assim, fantásticas. E os meus colegas reclamando, o meu banco Chase não me ligou, o meu banco... Eu falei, a minha gerente me ligou às 9 horas da noite do celular dela para se certificar de que eu tinha mandado. Aquilo é um nível de serviço. E eu falo para ela, tenho orgulho de ser sua cliente, de saber que você é uma brasileira que chegou a um nível X, porque você teve que vencer barreira de discriminação, barreira de idioma, é o tipo de pessoa que eu quero me associar. O brasileiro que é indocumentado, que ganha dinheiro, que trabalha, que gera empregos, esse é o cara que eu quero contratar. Porque imagina, ele veio para cá sem documento e ele contratar a nível de prestação de serviço, porque eu tenho orgulho, não porque ele violou uma lei, mas porque ele é um desafiador, ele é um desafiador no sentido de que ele é obstinado, obteve sucesso, enfim. Eu comecei lá na minha página, porque não dá tempo, eu quero muito apoiar marcas brasileiras. Uma pessoa está perguntando aqui do meu batom. Isso eu ia falar, tem que falar desse batom, mulher, porque tá todo mundo perguntando. E olha o nome do batom. O nome do batom é Troublemaker. É bem eu. Qual que é a marca desse batom? É uma marca chamada Urban Decay. Mas, e você vê, eu estou usando um rímel do Boticário. Eu acho que é interessante a gente apoiar marcas brasileiras, apoiar o empreendedorismo brasileiro. Não é ser limitado, mas é realmente reconhecer que tem que ter, como dizem em espanhol, tem que ter cojones, tem que ter coragem de empreender aqui. Tem duas amigas minhas que comentaram aqui, Andréa Leão. Andréa Leão, ela é RH de uma grande, da Polírico, que é uma empresa gigante aqui de jornalismo, aqui na região de Washington, D.C., nos Estados Unidos todo. E ela contrata só serviço brasileiro e o marido dela, americano, também. E a outra cliente outra amiga que eu quero falar, Susan de Biagi, fotógrafa maravilhosa. Se você ouvir as histórias que ela conta pra gente de cliente, porque o preço dela, para a região, já é um preço muito bom. E quando é brasileiro, é igual você falfalou. As pessoas querem metade da metade da metade só porque ela é brasileira, entendeu? E aí o brasileiro vai casar e fala assim, vamos supor, quanto que é o seu preço? Meu preço é 2x. Não, 2x não, faz por 1x, porque eu sou brasileira. Tá, mas tipo, né? Não tem como. Olha, por exemplo, a moça que faz minha unha, elas me contam, eu gosto de saber as informações, né? E ela falando para mim que tem vezes que ela vai fazer unha e chega na casa da pessoa, depois que a pessoa fez a unha, a pessoa fala, tô sem dinheiro hoje. Fala, mas é um nível de cretinice imenso, né? Não tem base isso, né, gente? Como é que pode? E outra coisa que também, né, já a gente falando desses péssimos hábitos que, infelizmente, nós temos, a gente vai fazer unha no caso, vai fazer uma com a brasileira, vai fazer algum serviço com algum brasileiro. Se fosse a gente fazendo unha com um cubano, com um americano, com qualquer outra pessoa... não faz isso não. A gente, não faço, porque não tem como. Mas a gente daria uma tip, certo? Mas como é, no caso, com um brasileiro, se der, é muito pouco. Olha, você sabe o que eu vou dizer o que eu acho. No Brasil, o serviço é desvalorizado. Porque o ser humano é desvalorizado. Se você tem uma empregada doméstica no Brasil, você quer pagar ela o mínimo. Eu não estou falando que são todos, mas no geral, né? Mas você compra uma bolsa de 50 mil reais e aquilo ali é o máximo. Agora, quando eu acho que a real riqueza é em você poder, como ser humano, você poder abençoar ou influenciar a vida de uma outra pessoa. Eu gosto quando o meu trabalho é reconhecido, não por mais ou por menos, mas pelo justo. Eu gosto que as pessoas que estão ao meu redor sejam reconhecidas dessa forma. O que eu fui comprar? Eu fui comprar alguma gordice em alguma loja. E
sei lá, eu deixei uma gorjeta razoável, né? Eu deixei quase, a janta foi tipo assim, $35, eu deixei $30 de gorjeta, tô só usando um valor. E eu falei para ela, eu imagino que seja muito difícil para você agora não recebendo a sua gorjeta. Porque eu sei que vocês vivem de gorjeta. E a moça ficou com os olhos cheios d'água. Eu falei, não é por mim, é porque eu já estive na sua situação. Sim. Eu sei o que é isso. Então eu acho que, para mim, eu saí dali com um sentimento de pequena contribuição. Aqueles $30 não mudaram o dia dela. Mas eu tenho certeza que fez alguma diferença. Mudou sim. Mudou, pode, não só o financeiro, mas até... É aquela coisa, estou fora da minha casa, estou me arriscando, mas tem pessoas que valorizam isso por mim. Exatamente. Sabe? Eu acho que isso faz toda a diferença. Doutora, só uma pergunta que eu acabei esquecendo, lembrei agora, de repente, que é o pessoal que aplica para au pair, né? Tem muita gente esperando, que já aplicaram, já passaram por essas entrevistas com família e tudo mais, mas por conta do coronavírus está tudo parado e as famílias estão esperando ou tem outras famílias que cancelaram. Qual a recomendação que você dá para esse pessoal? Eu tenho um relacionamento bem interessante com as meninas que são au pairs. Eu já atendi várias e é uma situação muito complicada. As meninas que estão no Brasil, querem vir para os Estados Unidos como au pair, na maioria das vezes com uma percepção errônea do que de fato é o programa. Sim. E quando chegam aqui, elas sofrem. Dá de cara com uma realidade diferente. Exatamente. Eu acho que se você já tem um contrato, eu acredito que o país vai passar por uma mudança financeira muito grande e, querendo ou não, uma funcionária doméstica é uma despesa adicional, uma necessidade para pessoas como eu. Eu tenho uma pessoa que me ajuda aqui, ela ficou uma semana sem vir, eu chorava. Não porque eu não posso lavar louça, eu lavo louça, eu cozinho, eu lavo banheiro, mas porque eu preciso trabalhar. É a necessidade que a gente tem de trabalhar e eu tenho filhos, enfim. Mas eu acho que tem uma menina que está falando aqui que ela é contadora e ela está falando que o americano também não tem muito conhecimento financeiro, eu concordo, mas eu acho também que as meninas que são au pair vão ter que estar preparadas para uma mudança muito grande em como os seres humanos vão gastar o seu dinheiro. Sim. E vocês vão ter que estar preparadas para isso impactar vocês também. Porque, querendo ou não, já não, assim, de uma certa forma, elas já não recebem muito, né? Pelo tanto que fazem, como você falou, para mim é uma ilusão. Eu conheço muitas amigas que foram e são au pair, e eu sei que, tipo assim, tem umas realmente que, claro, qual o programa que você paga tão pouco para poder ter a oportunidade de morar nos Estados Unidos, né? São dois pesos, duas medidas. Mas também, como você falou, a economia vai mudar bastante a relação das pessoas com isso, né? Com certeza. Pessoal, tem mais pergunta aí ainda? Deixa eu ver. O pessoal está aqui, vamos ver. Para quem está com mudança de status em processo, pode ser prejudicados por ter uma crise financeira no país. Eu acho que mudança de status, não. Eu acho que o que vai acontecer é que o pessoal vai ter que apertar os cintos. Eu não posso dizer para ninguém trabalhar com visto de turista nem com visto de estudante, mas a gente suspeita que muita gente trabalha. E eu acho que muitos dos trabalhos aos quais os brasileiros indocumentados se dedicam vão ser limitados. As pessoas, imagina, a pessoa que está 2, 3 meses sem pagar a casa deles, ele não vai contratar house cleaner, porque ele não vai ter dinheiro. Vai haver uma mudança nesse relacionamento com o dinheiro. Eu acho que o brasileiro, que o imigrante, vai ter que se reinventar para poder se manter aqui. Porque não vai ter, digamos assim, a gente não tem certeza de quando tudo vai voltar. Aliás, voltar do jeito que era não tem como, né, doutora? A gente já até falou isso. Não tem condição do país voltar, abrir tudo normal, todo mundo voltando à ativa do jeito que era, porque a gente passou... É uma pandemia que a gente está passando. Então, assim, não tem como as coisas voltarem ao normal. O uso de máscaras vão ter que ser constantes, luvas, a higienização das coisas. E a gente está vendo todos os dias até os mercados se adaptando a isso, né? As faixas para evitar... Não sei se a senhora já chegou aí no mercado. Já existe aquele distanciamento que você pode ir. Até quando a gente vai... Eu brinco, quando eu mostro nos stories o meu dia a dia, né? Uhum. E quando eu vou no mercado, eu até coloco aquela música do tan, 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 que é uma missão que a gente vai fazer. Você é do Acre, preso, né? Máscara, luva, a roupa que chega vai direto para a máquina, entendeu? Uhum. E chegar e higienizar tudo que chegou da loja, enfim. Você é do Acre, não é? Não, eu morei no Acre, eu sou de Minas Gerais. Minas. Eu sou meio no Brasil, de cidade. Minas, Rio, São Paulo, Mato Grosso, Acre.
Acho que só. Eu vou falar rapidinho, porque o Instagram está me notificando que a gente vai perder o período. Eu sou do Rio de Janeiro. A gente sobreviveu ônibus lotado, barca lotada, Saara, a gente sobrevive a qualquer coisa. Eu quero dizer, Kézia, que eu estou muito feliz de ter podido conversar com com o seu público. Estejam fortes, estudem, vão falar inglês.